Você tem unção de sofrimento? Você nasceu com uma capacidade especial para sofrer? Você aguenta o sofrimento mais que a maioria? Acho que você deve ver esse vídeo até o fim. Eu me conheço. Eu tenho baixa tolerância e resistência ao sofrimento. Para vocês terem uma ideia, se eu tiver fome, eu fico desesperada. Eu tenho que pedir licença, comer alguma coisa, eu mudo, meu rosto muda, meu humor muda. Eu não tenho tolerância a sofrer muito tempo. O nome desse vídeo é Perdão, ok? Vamos orar. Pai, eu quero orar e te pedir graça e direção para nos ajudar a expressar a verdade bíblica, falar o que guiará as pessoas à salvação e, acima de tudo, aquilo que glorifique o teu nome e o nome santo de Jesus. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. João, capítulo 14, verso 30, diz assim: Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. O que Jesus está dizendo aí? Tem uma ilustração bem interessante, olha só. Diz que Satanás, ele batia na porta da casa de um cristão toda hora e falava assim: ô fulano, eu vim aqui porque eu quero te dar um quadro de presente, eu quero pregar um quadro na sua parede. E esse rapaz, esse cristão falava assim: sai daqui em nome de Jesus, eu não quero quadro seu, eu não quero nada seu. E lá voltava de novo Satanás, batia na porta dele: ô fulano, eu quero te dar um quadro de presente para pôr na sua sala, aceita, é um presente. E ele expulsava Satanás de novo. E Satanás era impertinente, insistente. E aí ele mudou a estratégia. Então ele falou assim: tá bom, vai, você não quer deixar eu colocar o quadro? Então deixa eu colocar só um preguinho. É só um preguinho que eu vou colocar. E insistiu, insistiu, insistiu. O cristão falou assim: é só um preguinho? Você vai embora? Você vai me deixar em paz? Então põe logo esse preguinho e vai. E assim foi feito. Até que um dia ele volta do culto todo feliz e contente, cheio de Deus. E quando ele entra na sala, uma parafernália das trevas ali. Meu Deus, e aí sabe o que aconteceu? Ele começou a expulsar, começou a fazer tudo que ele sabia e mandar embora. E ele terminou falando assim: e olha aqui, inimigo, eu te expulso e você vai levar embora essas coisas. Porque essa casa é minha, essa sala é minha, em nome de Jesus. E aí ele ouve a voz do inimigo dizer assim: a casa é sua, a sala é sua, mas o prego é meu. Ai. Ou seja, quais são os preguinhos que Satanás conseguiu pregar nas paredes da sala do teu coração? Bom, é muito profundo pensar nisso, pensar que Jesus teve sucesso na sua missão porque não havia nada de Satanás nele. Entenderam? De tudo que Jesus fez foi por escolha, ele deu a sua vida. Ele nunca agiu como um escravo. Satanás não tinha nada dele em Jesus. Eu sinto que nós estamos vivendo tempos bem parecidos agora em que se aproxima o príncipe deste mundo. A questão é se nós podemos dizer o mesmo que Jesus e ele nada tem em mim. Eu tenho entendido, amados, que a quarentena é um período para quem quer ir para o céu se preparar. É um período porque depois já pensou a gente chegar lá e falar: puxa, não tive tempo, Deus? Teve tempo, teve tempo. Então, é um tempo para nós examinarmos áreas do nosso ser que precisam de atenção e que normalmente a gente não dá atenção com a correria da vida, com a correria até das atividades religiosas e ministeriais, certo? Porque a gente precisa estar com a alma limpa, ok? Um desses pregos que podem estar aí é o prego da ofensa represada, a mágoa ou a falta de perdão.
ok? Então, o que é isso? Vou exemplificar primeiro falando do nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele tem propriedades autorregenerativas. Então, exemplo, se eu bater uma parte, ficou lá um sangue pisado, não abriu a pele, não saiu, o meu corpo, ele absorve esse sangue. Ou, se entrar um corpo estranho no meu corpo, o meu corpo vai expelir esse corpo estranho, geralmente, só se foi num lugar impossível, né? Enfim, outro exemplo, eu trabalho com nutrição e a gente, quando nutre um determinado sistema do corpo humano, os problemas desaparecem, enquanto tá com alto grau de nutrição. As células, quando estão 100% nutridas, não tem problema, até Alzheimer, gente, são resultados impressionantes, só com nutrição. Então, o nosso corpo já funciona assim, ok? Foi Deus que fez assim. Por exemplo, o Covid-19, eu vi testemunhos de pessoas que venceram sem nenhum remédio, só com técnicas que aumentam a sua imunidade. Técnicas que fazem o seu próprio sistema de defesa trabalhar a seu favor e expelir o que não é do corpo. Então, nós já temos isso no nosso corpo físico, ok? Qual é o problema? A parte emocional não é assim. Eu quero dizer que Deus ama você. Deus sabe as perguntas que existem dentro de você e Ele tem todas as respostas. Talvez a função desse vídeo não é ainda responder todas as suas perguntas, mas algumas delas podem ser respondidas sim. Então fica conosco até o fim do vídeo. Não deixa a barreira da religião, da diferença de crença, impedir você de ouvir uma verdade que pode te dar uma luz, ou que pode te levar a um caminho, ou que pode pelo menos ser uma seta de indicação na sua vida e te mostrar para onde ir e o que fazer. Bom, a nossa alma é dividida em duas partes, pelo menos, isso é cientificamente comprovado, o consciente e o inconsciente. Ok? O consciente é a parte que a gente lembra, ok? Memórias que estão vivas. Eu lembro um dia, eu tinha 10 anos, eu estava tomando sorvete. São coisas que você lembra, é o seu consciente. O seu inconsciente são coisas, fatos que você viveu, emoções que você sentiu, que você não se lembra, ok? Psicólogos e psiquiatras já testificaram isso. Só que eu acho interessante uma coisa que Deus faz. Não tem um lugar físico. Eu já perguntei para eles, mas tem um lugar físico inconsciente? Eles falaram não. Porque senão seria fácil, a gente ia lá, operava. Mas não tem como saber fisicamente aonde estão essas regiões do consciente e do inconsciente. Existem estudos, mas não tem comprovação. Ou seja, meus amados, por isso que uma pessoa pode ser muito boa, uma pessoa pode ser até cristã, ela pode até ter uma fidelidade à sua doutrina religiosa, ela pode até saber ter sido ensinada que aquele comportamento não é bom, porque, amados, eu já estive em várias religiões que têm condutas assim maravilhosas. Então, a pessoa pode ter no consciente um ensinamento de que ela não pode fazer aquilo, mas aí alguém pisa no calo dela e adivinha? A reação vem e vem com tanta força que ela fala, meu Deus, da onde? Do inconsciente. Porque o inconsciente também tem armazenados emoções, ok? E aí muita gente, alguém vai falar assim, irmã, você tá brincando. Já estava difícil limpar o consciente, tem que limpar o inconsciente? Tem. Também. E agora? Muitos podem não concordar com esse vídeo, ok? Mas o que eu tô falando é experiência. É vida com Deus. Eu também não sou a favor de ficar revirando o passado, não. Mas também não sou a favor do levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu entendo assim, ó. Não é para revirar. Ficar revirando o passado, lixo, não é bom. Mas é para tratar. Lixo a gente não revira, a gente retira. É diferente. Você retira o lixo, ok? Então, eu também sou coach
E eu tenho ferramentas para ajudar pessoas a solucionar problemas. Tem gente estacionada. Eu tenho ferramentas para ajudar ela a sair, parar de olhar para o problema, olhar para a solução e ir embora, ir adiante. Só que eu também sei que existem coisas que precisam ser curadas, que tiveram uma causa raiz, e se a pessoa não curar a causa raiz, não deslancha. Eu vou dar um exemplo: depressão, ok? A depressão, ela pode ser resolvida quimicamente no cérebro. Nós temos suplementos nutricionais que, se a gente administrar na pessoa 7 dias, ela levanta da cama. Acende a luz, abre a janela, vai, levanta, fala, quero viver. Por quê? Porque aquelas vitaminas nutrem o sistema nervoso, o cérebro, eles voltam a produzir os hormônios que regulam o bem-estar, como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, a pessoa levanta. Só que, se a causa raiz que abate aquela pessoa, que faz ela desistir da vida e desistir de si mesma, se a causa raiz não for resolvida, das duas uma, ou ela vai ter que virar vendedora de vitamina, ela vai ter que tomar vitamina para sempre, ou ela vai cair de novo em depressão. Vai voltar o problema. Entendem? Por isso que muitas coisas reincidem na nossa vida. Nós vamos entender nessa série do perdão. Não vai dar para gravar tudo num vídeo só. Ok? Então, se não resolver a causa raiz, o problema não é resolvido. Ah, tem muitos exemplos, gente. Pecado é assim. Dieta que a pessoa quebra. Fofoca, adultério. Ih, tem um monte de coisa que a pessoa fala, vou parar. Ou então, vou fazer. E não faz. E não consegue. Porque existe uma causa raiz. Ok? Se essa causa raiz não for curada, não adianta. Ela pode até tentar ter um novo comportamento, mas não consegue, é difícil. Quando eu me converti, eu escrevi um sermão sobre isso, eu escrevi que a gente tá numa estrada nova com Cristo, mas com a mochila velha. E então, tem que tirar as coisas velhas, ok? Deus não vai colocar vinho novo em odre velho. E eu tenho entendido que essa quarentena é um tempo do que era velho se tornar novo em nossas vidas. Da gente ressignificar experiências, da gente perdoar quem a gente precisa, da gente tratar o que a gente precisa resolver e se tornar um odre novo. Porque passando o caos, vai vir um avivamento, vai vir algo novo. E eu quero ser um odre novo para receber. Ok? Por isso fala-se tanto em cura interior. Tem gente que não gosta desse termo. Enfim, não importa o termo, se gosta ou não, precisa, gente. Tem um termo chamado soteriologia, sotéria, que é salvação em grego. Sabe o que ele significa? Cura, redenção, remédio, resgate. Tem outro do latim, salvare, que também é similar a salus, no latim, que significa saúde. Então, salvação é saúde integral. Saúde em todas as áreas, espiritual, emocional, física. Isso é salvação. E o centro da salvação é o quê? É o perdão. O perdão que Deus dá ao homem através de Jesus. E o centro da minha saúde emocional e da sua é o perdão. O perdão é o centro, ele é a essência da saúde. Por isso que a gente precisa entender e estudar perdão, sim. Tem 2 tipos básicos de perdão. O perdão que você recebe e o perdão que você dá. Certo? Ao perdão que você recebe, que nós nos apropriamos de perdão, nós chamamos libertação. Libertação nada mais é do que você receber perdão de algo. Por exemplo, uma pessoa fez algo que causou um dano a alguém e ela sente culpa. No dia que ela recebe perdão daquilo, que ela se sente perdoada, acabou o problema. Ela está liberada. Ok? E aí nós sabemos que tem 2 pontos. A pessoa que ela ofendeu perdoá-la e ela se perdoar também. Ok? Aqui na terra, fora o perdão de Deus, que já nos é prometido através da cruz, através de Jesus. Então,
existem muitas pessoas que não perdoam a si mesmas. Vamos ler 2 textos importantes, que é Mateus 5, 23 a 25 e depois Mateus 18, 23 a 34, ok? Então, vamos começar em Mateus 5, 23 a 25, é um texto bastante conhecido. E ele diz o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Que tipo de situação está falando aqui? Quando você ofende alguém. Eu vou dar um exemplo. Um dia eu estava numa igreja e eu fui adorar a Deus, então eu levantei meus braços, eu estava de olhos fechados. Foi antes da quarentena, faz tempo isso. E quando eu levantei os braços, eu estava num tempo tão gostoso de intimidade assim com Deus, eu escutei claramente ele dizer assim para mim: ah, Deus fala com a gente, viu? Ele falou claramente assim: eu não posso aceitar receber a sua adoração. Aí eu fiquei arrasado, falei: por que, Senhor? Ele falou: por causa da Josefa. É um cognome, tá? Não é o nome correto. E aí eu falei: mas por que, Senhor? Aí ele falou: ela está aqui, triste. E eu nem sabia que ela estava na mesma igreja. Eu olhei para trás, a igreja estava lotada. Ela estava num dos últimos, acho que no último banco. Gente, eu não tinha nem muita consciência do tamanho da ofensa que eu fiz para ela, mas ficou bem claro que eu a ofendi. O que eu fiz? Fui lá atrás, procurei dentro de mim e eu entendi que eu havia sido injusta com ela. Então eu peguei e falei: eu quero pedir perdão para você. Aí ela falou: pelo quê? Eu falei: porque eu fui muito injusta com você. Você sempre quis o meu bem e eu achei que não. E por isso eu agi errado com você. Na verdade, você sempre quis o meu bem. Eu achava que ela queria o meu mal e aí eu tava agindo com ela da maneira pior possível. E aí eu pedi perdão. E ela estava chorando quando eu cheguei lá. Ou seja, ela estava naquela hora me apresentando ao tribunal. E eu estava na mesma hora tentando apresentar uma oferta a Deus de adoração. Não era a oferta financeira. E Deus, na hora, falou: vai lá consertar. E aí eu consertei, voltei pro meu lugar e adorei. Forte, né? Imagina quantos cultos são feitos, quantas ceias são celebradas, sendo que muitas ofensas podem estar ainda sem solução, sem resolução. O segundo texto é Mateus 18, 23 a 34, é um texto maior, mas eu acho importante a gente ler, principalmente pelas pessoas que não têm tanta familiaridade com a Bíblia e que eu espero que vão assistir esse vídeo, ok? É uma grande oportunidade. Mateus 18, 23 a 34 diz: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida fosse paga, se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo ele, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves.
Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Pai, eu quero pedir a tua revelação sobre esse texto também, para que eu não fale de mim, para que a gente não fique cogitando de coisas da terra, mas entenda os princípios celestes. Em nome de Jesus, amém. Amados, olha a profundidade que termina esse texto. Se você do coração não perdoar, muitos perdoam da boca, mas não do coração. Nós chamamos de perdão barato, nós vamos tratar isso aqui nessa série. E nós vamos também ensinar como perdoar, ok? Eu quero pedir para você ficar ligado, porque o perdão é o meio que nós temos para curar a alma. A gente vai continuar num outro vídeo, mas fazendo uma conexão com a introdução, quem não perdoa é entregue a atormentadores. Sofre muito, gente. Sofre nessa vida e sofre no porvir, ok? Então, quem não tem tolerância a sofrer, precisa aprender a perdoar. Fica com a gente no canal, passa esse vídeo adiante. Nós vamos conseguir. E que Deus abençoe você.